Grey's Anatomy, começamos agora com as articulações. Vamos lá. A articulação do joelho é uma das mais importantes e resistentes do nosso corpo. Ela é extremamente complexa, existem ali os meniscos que fazem o amortecimento entre os impactos, os ligamentos cruzados anterior e posterior, os ligamentos dos músculos que fazem a ligação entre coxa e a parte da canela, né? A parte de baixo da perna, na verdade. E também toda a capa que envolve essa articulação como proteção e faz com que a gente consiga ter os movimentos de flexão e extensão. Existe uma pequena, mas muito pequena rotação que é para proteção do joelho. Até as próprias lesões acontecem muito pelas torções devido às rotações dessa articulação, que ela não é uma articulação preparada para fazer uma rotação. E existe também a patela, que é um osso solto, tem as ligações através dos tendões, que faz uma proteção na parte frontal do seu joelho. Vamos ao exercício dessa articulação. A articulação do tornozelo é uma das articulações mais importantes para que a gente consiga se movimentar, andar propriamente dito, correr, saltar, fazer movimentos básicos de locomoção. Então, a articulação do tornozelo também existem vários ossos que são envolvidos nessa articulação. Com isso, vários tendões que fazem as ligações para que essa articulação esteja muito preparada para esses movimentos de locomoção. Ela também é uma articulação muito resistente, porém um pouco mais comum de acontecer lesões, principalmente as torções, tanto torções mediais quanto torções laterais. Muitos ossos envolvem a estrutura, né, que liga os ossos da canela, os ossos da perna, o tibial e o fibular, a fíbula e a tíbia, e faz essa ligação com os ossos maléolos e todos os metatarsos que fazem a ligação ali, e a articulação do tornozelo também é envolvido por uma capa. Dentro dessas capas de articulações, pessoal, existem também o líquido sinovial, que é exatamente para proteção, para uma boa lubrificação. Digamos que seria um óleo, o WD-40 das suas articulações, ok? Então, é necessário que a gente tenha um período ali de preparação para um exercício exatamente para aumentar essa lubrificação em suas articulações e regiões específicas que serão usadas para o seu exercício. Vamos ao exercício dessa articulação. Entramos agora na articulação do ombro, uma das articulações também mais complexas e muito utilizada pelos membros superiores, porque ela é capaz de muitos movimentos. Então você consegue fazer movimentos para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro, e ainda as rotações em uma mesma articulação. Essa articulação ela se dá pela cavidade glenoide, mas com a cabeça do húmero, que é o osso do seu braço, né? Aqui da parte onde você encontra bíceps e tríceps, a parte superior do seu braço. Então ela é chamada de articulação gleno-humeral, gleno da cavidade glenoide e humeral do húmero, que é a cabeça dele que encosta e possibilita toda essa ação de movimento, certo? Ela, por mais que pareça simples, existe toda uma complexidade entre tendões, protuberosidades, ligamentos do sistema de cada músculo. Na minha opinião, ela é uma articulação mais complexa do que o joelho pela questão do número de movimentos que você faz utilizando a sua articulação do ombro. Então, exercícios que você trabalha para os músculos de costas, você trabalha com a articulação do ombro em movimento. Peito, você trabalha com a articulação do ombro em movimento. Braço, dependendo do exercício, você está com a sua articulação do ombro em movimento. E ombros totalmente a articulação se movimentando. Então é muito necessário um cuidado prévio, principalmente de aquecimento pré-início dos exercícios físicos. Então
aquecimentos para manguito rotator, para os músculos deltoide como um todo, frontal, lateral e posterior. O peitoral, quando você for treinar, fazer um músculo de peitoral, fazer um aquecimento prévio também para os músculos do ombro e tudo mais. Então sempre trabalhar com um aquecimento prévio, porque isso vai prevenir muitas lesões e problemas articulares, ok? Como ele exige uma força, e o ângulo dele é um ângulo que ele se mexe bastante, ele tem um grau de amplitude muito alto e trabalha com muita força, é necessário um cuidado maior em questões de preparação para o exercício. Vamos ao exercício dessa articulação. Vamos lá. Rádio. Uma forma simples da gente entender o que seria o rádio, bem pedagógico eu diria, mas assim, você coloca a sua mão aberta com a palma da mão para cima, segue como se tivesse dois ossos vindos aqui do seu cotovelo, da articulação do seu cotovelo, até a sua articulação do pulso. Você segue um osso chamado ulna e o outro chamado rádio. Para você saber qual que é ulna, qual que é a rádio, é muito simples. Digamos que você fecha os dedos, o que sobra seria o polegar. É como se ele fosse a antena do seu rádio que está passando aqui e a antena pegando o sinal. É muito simples, lógico, é uma referência um pouco mais fácil de se entender, mas exatamente para que fique mais fácil de gravar qual é esse osso. Então, ulna, rádio é o que passa perto da antena, beleza? Então, unirádio. Esse é um osso muito importante, é o maior da parte do braço, digamos assim, de cotovelo a punho, ok? São dois ossos que dividem essa região, então o rádio é o maior osso e tem essa particularidadezinha aqui que a gente identifica ele como rádio, pela anteninha do rádio. Esse osso ele tem um poder de rotação sobre a ulna, então quando você faz um movimento, esse osso rádio está girando por sobre o osso da ulna, que ele sai daqui, o rádio sai daqui e ele está fazendo uma rotação. Então você está aqui, ó, e ele está fazendo uma pequena rotação, o osso ele faz um cruzamento sobre o outro, ok? Não tem atrito nem nada. Eles também têm as suas articulações uma começando pelo cotovelo, onde ele se liga, e aqui no punho, onde ele se liga aos carpais, os ossos do carpo. Aqui a gente tem 8 ossos, por isso que normalmente quando a gente vai cair, para se proteger, a gente vai com a palma da mão, é um instinto natural do nosso corpo, porque essa região é uma região que segura muito impacto quando você está levando seu corpo em uma queda. Então é normal que você coloque a mão na frente quando você leva um susto, alguma coisa, porque essa região que te dá um pouco de proteção ao seu próprio corpo. Então uma reação natural do corpo, é como se fosse um reflexo, onde você coloca a mão na frente para evitar se machucar. Então é porque essa região ela é muito forte no nosso corpo. Esses ossos aqui, cerca de 8 ossos que se unem nessa região e fazem com que você tenha essa sensação de força se você se proteger usando a palma da mão, ok? Só uma curiosidade. Vamos aos exercícios que envolvem esses ossos. Atlas, galera. O osso Atlas, ele é o primeiro osso da nossa coluna cervical. Então, ele que faz ligação com o áxis. Então, ele, antes de todas as vértebras, tanto cervicais, torácicas, lombares e coxígenas, existe o Atlas. O Atlas é a nossa primeira e nossa segunda vértebra. São elas que fazem um sistema de eixo que faz com que você consiga fazer a rotação, olhar para cima, olhar para baixo e girar o seu pescoço. Então essas duas vértebras que possibilitam você fazer esses movimentos. Olhar para um lado da rua, olhar para o outro, atravessar, olhar para cima, olhar para baixo, fazer um giro aqui, ó, quando você fica muito tempo aqui no computador assistindo as aulas online,
começa a dar uma dor nas costas, isso também pode ser pela sua postura. Às vezes você tá assim, largadão lá, suas costas começam a pagar um preço. Então, esse é o tipo de relaxamento que a gente acaba fazendo por um alívio que dá você fazer essa rotação. Vamos aos exercícios que envolvem esses ossos. Metatarsos. Os metatarsos, eles ficam logo após os ossos do tarso, que estão lá no na nossa articulação do tornozelo que a gente viu agora há pouco. Então, os metatarsos, eles são como se fossem os ossos da mão, que antes de chegar às falanges dos dedos, estão só que no nosso pé. Aqui são os metacarpais, né? Aqui tem os ossos do carpo, que a gente falou agora há pouco, metacarpais e as falanges. No nosso pé funciona da mesma forma. Temos os tarsos, os ossos tarsos, os metatarsos, que é essas ligações entre cada dedo, e daí as falanges dos dedos dos pés. Também funciona muito parecido com a nossa mão. Vamos aos exercícios que envolvem esses ossos. Músculo tibial, senhoras e senhores. Músculo tibial, ele é um músculo que ele fica na frente da sua canela. Então, temos o tibial infibular, atrás temos o gastrocnêmio e o sóleo, que formam a nossa tibial, que dá a estética frontal da sua canela, para que você não fique com uma canela reta, ela faz aquele formatinho de gota, que tem o seu osso na frente, aqui do lado tem uma pequena parte um pouquinho mais macia, digamos assim, que é esse músculo que faz esse formato. Ele é responsável pela flexão do seu pé. Então ele que faz o seu pé subir. Quando você quer mostrar lá a sola do seu pé, erguer a ponta do seu pé, esse é o músculo responsável por esse movimento, ok? Esse é o músculo tibial. Vamos ao exercício desse músculo. Músculos femorais, os nossos músculos, alguns chamam de bíceps femorais, mas não é só o bíceps femorais que formam os posteriores de coxa. Aqui temos o bíceps femoral, ele que é responsável pela flexão da sua perna. Então, quando você dobra a perna para trás, lógico que se fosse para frente estaria quebrando a sua perna, não tem como você dobrar a perna para frente, a sua articulação do joelho limita esse movimento, certo? Então você consegue flexionar como se aqui fosse a minha perna e estou dobrando ela para trás. O bíceps do nosso braço tem a mesma função do bíceps da nossa perna, só que nosso bíceps aqui está para frente e da nossa perna está para trás, ok? Então a flexão da nossa perna trabalha-se o músculo bíceps femoral. Junto com ele tem vários outros que formam toda a região dos posteriores de coxa, que fazem as funções de flexão também. Vamos ao exercício desse músculo. E aqui temos um músculo que ele é muito importante para a nossa extensão de perna, porém ele não é tão lembrado, porque ele fica escondido junto com outros 3 músculos que formam o seu total, que é um músculo chamado de quadríceps, porém essa faixa de músculo se chama vasto intermédio. Ele está ali entre a parte medial e a parte lateral do seu quadríceps, porém embaixo do reto femoral, certo? Então tem 3 músculos que cobrem esse músculo e em conjunto essas 4 partes do quadríceps, tanto o reto femoral quanto o vasto medial e o vasto lateral, se unem ao vasto intermédio, que está ali escondidinho por dentro, passando no meio, para que aconteçam as extensões de perna, certo? Então, quando você vai fazer uma cadeira extensora, quando você vai fazer um agachamento, um afundo, exercícios que pegam esse músculo e utilizam da sua capacidade para poder realizar os movimentos de extensão de perna. Vamos ao exercício desse músculo. E por último temos aqui o trapézio, que ele é um músculo bem grande. Temos algumas referências na internet sobre o trapézio descendente, algumas brincadeiras aí,
mas ele é muito importante para a região das costas em questões de resistência, quando você carrega alguns pesos, além da sua musculatura, os ombros, o trapézio trabalha muito para você conseguir manter aquele peso firme, segurando. Então ele é sim um músculo de resistência, mas ele também é um músculo que dá muita estética às costas, então ele fica na região central. E se você não tem um músculo do trapézio bem desenvolvido, ele acaba te dando dores nas costas, encurvamentos da sua coluna. Então você pode sim ficar corcunda, ficar com escoliose, de acordo com uma musculatura do trapézio mal desenvolvida. Então, exercícios que trabalham com encolhimento, adução e abdução de escápulas, todos eles fazem com que as fibras do trapézio sejam recrutadas e os exercícios sejam bem realizados pelo músculo das costas no geral. O trapézio é muito importante para que você consiga manter uma postura durante o seu dia e evite dores nas costas e dores até lombares, porque ele termina bem onde começam os eretores de espinha e eles trabalham em conjunto para manter as suas costas retas e bem posturadas. Vamos ao exercício desse músculo.
pela participação e até a próxima aula. Nobody knows.